Olá, seja bem-vindo ao programa Repórter Saúde. Nosso tema de hoje é como envelhecer com saúde. Para a gente abordar esse assunto, as dúvidas, as curiosidades, as dicas para a gente poder ter um bom envelhecimento com saúde, com qualidade de vida, nós vamos conversar com um médico especialista em nutrologia, Dr. Jorge Cotsivas. Dr. Jorge, é possível envelhecer com saúde? Fernando, primeiramente meus agradecimentos por mais essa oportunidade de estar aí dialogando, trocando ideias contigo, com os seus telespectadores sobre um tema de tão vital, de tão atual importância como o processo de envelhecimento como um todo. Indiscutivelmente é possível envelhecer com saúde e com qualidade de vida. Nós temos uma série de critérios que poderíamos enfocar nesse momento, mas e por questão inclusive de tempo de compreensão, eu diria que, primeiramente, o sono é indispensável para que tenhamos uma vida longa e com qualidade. Por quê? Talvez um dos principais hormônios que o ser humano produz, o HGH, grande parte da liberação dele é durante o sono. E o sono, ele depende quase que exclusivamente de uma glândula maravilhosa que nós temos no centro do cérebro, chamada epífisis ou pineal, a qual, conforme vem o processo de queda da luminosidade do dia, começa a liberar uma substância, um hormônio, que é o hormônio do sono, a melatonina. E esse hormônio, por sua vez, é produzido a partir de um dos principais neurotransmissores que nós temos, que é a serotonina. Ou seja, tendo um sono regular, um sono disciplinado, um sono com qualidade, e nós possamos dormir a quantidade de horas que nós necessitamos, nós vamos manter esse eixo hormonal equilibrado e, consequentemente, uma vida mais longa e com qualidade. Então, eu diria que, em primeiro lugar, o sono. Fundamental a importância, a função intestinal. Nós temos que evacuar, no mínimo, uma vez por dia, de 1 a 3 vezes ao dia, e manter esse processo vital o mais normal possível. Por quê? Porque o intestino ele é também responsável por quase 80% do nosso sistema de defesa. Quase 80% da nossa capacidade de lutar, seja contra uma gripe, contra um câncer, contra um resfriado, contra uma infecção qualquer, depende do intestino. É o principal órgão de defesa que nós temos. E o intestino também produz um dos principais neurotransmissores, comentei dele há pouco, que é a serotonina, uma das principais causas, o seu déficit causa uma das principais e mais complexas e mais difíceis patologias que nós enfrentamos hoje, que são as depressões. Então o intestino, eu diria em segundo lugar, manter uma função intestinal o mais perfeita possível. Qual o número ideal para poder ir ao banheiro? De 1 a 3 vezes ao dia. O senhor, como médico, deve receber muitas pessoas que não têm essa quantidade, né? Hoje, por costume, pela alimentação desequilibrada, por falta de ingesta de água, de ingesta de líquidos de má qualidade, é uma das queixas mais comuns em consultório. Tá? A pessoa, especialmente entre as mulheres. Lembrando também que a constipação, quando eu falo em constipação, não é ficar uma semana, 10 dias, 12 dias, fato muito comum em consultórios escutar isso, mas basta que a pessoa evacue a cada 2 dias, por exemplo, nós já consideramos uma pessoa constipada. Com o passar do tempo, as paredes do intestino sofrem uma alteração em sua permeabilidade, em sua capacidade de absorver nutrientes, em sua capacidade de absorver água, em sua capacidade de eliminar toxinas, e todo o organismo começa a sofrer um processo de deterioro. Então, função intestinal muito importante. O intestino, então, é responsável por 80% da absorção dos alimentos e líquidos que nós ingerimos. Se ele está, entre aspas, entupido, dificulta todo o processo fisiológico. Todo o processo fisiológico fica comprometido, tanto em sua fase de absorção dos nutrientes, tanto macro como micronutrientes, absorção de água e, especialmente, devemos lembrar na capacidade de eliminar toxinas e sua capacidade secretória, especialmente relacionado com o sistema imunológico, o sistema de defesa. Qual a dica básica que o senhor daria para aquela pessoa que não tem o hábito de ir ao banheiro com frequência, né, porque o próprio intestino está preso, para poder aliviar isso aí? Tem alguma dica básica? Primeiro, o intestino funciona principalmente de acordo com a quantidade de água que nós tomamos, não líquidos, água. Especialmente, tentando lembrar que os rins filtram por dia a impressionante cifra de
170 a 180 litros de líquidos por dia. São 2 milhões de filtros, né, 1 milhão em cada rim. Os rins ali sofrem um processo, consequentemente, de agressão contínua. O que vai protegê-los é a alimentação adequada, diminuir a ingesta de anti-inflamatórios, de corticoides e especialmente aumentar a ingesta de água. Voltando à questão intestinal, o intestino funciona, como eu referi há pouco, de acordo com a quantidade de água que nós tomamos. Por quê? A água, quando o alimento, o bolo fecal, atinge as paredes do intestino, receptores são pressionados, libera-se substâncias que vão ao centro, a um determinado centro cerebral, desencadeia-se o mecanismo, vem água dos plexos que circulam o intestino, ao próprio intestino, obviamente, e com isso processa-se a evacuação natural. Então, em primeiro lugar, água, e água especialmente fora das refeições, e água de boa qualidade. Devemos sempre lembrar que a água deve ser ingerida 30, 40 minutos antes das refeições e 90, 120 minutos após as refeições. Durante o café da manhã, durante o almoço, durante o jantar, o ideal seria a ingesta de no máximo meio copo de água, ou seja, 100 ml. E lembramos também, Fernando, nós temos o organismo, a saúde nossa depende muito do pH. O organismo ele tem um pH que onde a vida mantém o equilíbrio, perfeito, né? Ele precisa de um pH alcalino, que é mais tipo, por exemplo, do vegetariano, quem tem uma boa ingesta de água de boa qualidade. Quanto mais alcalino o organismo, por exemplo, em relação aos cânceres, a célula cancerígena, ela tem muita dificuldade, ou muito mais dificuldade em proliferar-se no organismo alcalino. O que deixa meu organismo alcalino? Se eu ingerir uma água de boa qualidade, por exemplo, a água alcalina, que hoje encontra-se aqui já, a ciência desenvolveu aparelhos que têm essa capacidade de alcalinizar a água. Água alcalina. Uma boa ingesta de vegetais, especialmente as folhas verdes, alface, agrião, rúcula, etc. Todos são processos que vão tornando o organismo mais alcalino e diminuindo a ingesta daquelas substâncias que tornam o nosso organismo mais ácido. Por exemplo, bebidas alcoólicas, os açúcares, os alimentos processados, industrializados e as carnes. Refrigerante também? Refrigerante é uma grande causa, inclusive, de câncer, né? O refrigerante, quando nós ingerimos, ele tem um fosfato que dá o buquê do refrigerante. Esse fosfato une-se ao cálcio do nosso organismo. Então, cada copo de refrigerante que eu estou ingerindo, eu estou formando um complexo instável chamado fosfato de cálcio, que nós eliminamos através das fezes e da urina. Com isso, vai alterando-se a composição ou a quantidade de cálcio no organismo. Consequentemente, como nós temos um cálcio extracelular e um cálcio intracelular, ao baixar o cálcio extracelular, depósito de cálcio aumenta-se dentro das células, como um mecanismo de defesa. E quando nós aumentamos a quantidade de cálcio no interior da célula, ou das células, ela passa a se dividir mais rapidamente. E todas as vezes que qualquer célula passa a dividir-se mais rapidamente, a probabilidade de algum câncer aumenta. Então, refrigerante, nós sempre temos que lembrar isso. Não só peso, não só gastrite, mas cálcio, câncer, osteoporose e por aí segue. Bom, você falou do sono, falou da importância do intestino e também comentou do pH. Já temos 3 fatores para a gente tentar ter esse equilíbrio para uma boa velhice com qualidade de vida. Qual mais, doutor? Por exemplo, a digestão. Digestão é de fundamental importância. Voltamos à questão da alcalinidade e da acidez. Nós temos o ácido clorídrico, cujo princípio ativo é a betaína, do estômago, um pH tremendamente ácido, 1, 2. Então, nós comentamos aí um pouco coloquialmente com os pacientes que se nós colocássemos o dedo nesse ácido, ele queimaria o dedo. Tão ácido que é. Tem que ser. Para quê? Para liquidar bactérias, fungos, parasitas e principalmente para iniciar o processo digestório. Já quando esse alimento chega no intestino, onde realmente ocorre a digestão e a absorção dos nutrientes, o estômago basicamente mistura, o pH já muda, aí ele é alcalino, para proteger o organismo. Então, isso ocorre, quando nós temos o quê? Fazemos as refeições mais ou menos sempre no mesmo horário,
quando nós mastigamos muito bem os alimentos, quando nós ingerimos, como comentei há pouco, pouquíssima quantidade de líquido para não alterar esse pH dos ácidos das enzimas, e quando nós passamos a prestar mais atenção ao nosso organismo. Ele nos avisa, ou seja, qualquer alimento, qualquer bebida que eu sei que eu ingiro não me faz bem, eu tenho que tirar imediatamente da alimentação. Ou fazer um processo de investigação mais adequado ao porquê desse mal-estar em relação a determinados alimentos. E a pessoa tem essa sensibilidade, comer esse negócio não me fez bem, tomei isso daqui não me fez bem, tem que tirar isso do cardápio. Tem que tirar. É muito comum escutarmos, doutor, eu tomo leite e não sinto bem. E você toma leite? Tomo. Não, tem que investigar. Primeiro suspende o alimento e faça uma investigação. Hoje em torno, eu tenho visto em consultório, que em torno de 1/4 dos pacientes tem intolerância à lactose. É um quadro extremamente comum e extremamente grave, porque a intolerância à lactose pode inclusive ser uma das principais causas das doenças autoimunes, as doenças reumáticas. Por quê? Porque ele permite a passagem para o sistema circulatório de macromoléculas do leite, e essas macromoléculas passam a desencadear um mecanismo de defesa ali inadequado. Chega a tal ponto que o próprio sistema de defesa, ao desconhecer essas macromoléculas do leite, porque eu não tenho a enzima lactase para digeri-la, ele volta a ser contra o próprio organismo. Se ele voltar a ser contra a tireoide, pode desenvolver uma tireoidite de Hashimoto, o hipotireoidismo, por exemplo. Se ele voltar a ser contra as articulações, uma artrite reumatoide e por aí segue. Então, qualquer alimento, qualquer bebida, ingerir, sentir que não fez bem, suspenda imediatamente. Mais outra dica importante para termos qualidade de vida? Exercício físico. Trabalho científico recentemente publicado, faz em torno de 30 dias, mostra que o sedentarismo, Fernando, ele mata mais do que o tabagismo. Então, e quando nós falamos de exercício físico, não precisa ir para uma academia, praticar um Muay Thai, praticar uma musculação, equitação, não, caminhada. E do ponto de vista médico, do ponto de vista cardiovascular, 20 a 30 minutos de caminhada rápida por dia já é suficiente. Então, o sedentarismo é uma das grandes causas de doenças, tanto agudas como crônicas que nós temos. Você melhora um diabetes mellitus caminhando, você melhora a hipertensão, você melhora o fluxo sanguíneo para o coração, você melhora a memória, porque melhora também o fluxo sanguíneo, você desintoxica o organismo, você ajuda os rins naquela função maravilhosa de filtro que eles têm. Então, exercício físico é indispensável. Estamos conversando com um médico especialista em nutrologia sobre como envelhecer com saúde. No próximo bloco, nós vamos entender a importância do sol em nossa vida. A mídia tem falado muito para a gente ter um pouco de medo do sol. Será que isso é verdade? Daqui a pouquinho a gente volta no Repórter Saúde. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. O mundo muda o tempo todo. O clima, as pessoas, as atitudes. Mudanças que fazem você buscar uma fonte de inspiração para um novo estilo de vida, que te faça crescer e mudar. Por isso, apresentamos uma completa família de produtos cuidadosamente preparados com elementos extraídos da natureza, para que você mude para um estilo de vida saudável. Nutriervas. Escolha o que te faz bem. Viaje com a Expresso Caioa e antecipe sua passagem. A Expresso Caioa te leva de Maringá para São Paulo, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Rio de Janeiro. E ainda parcela sua viagem em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. São muitas vantagens para você. Ligue agora para 32 22 75 35 ou acesse o site www.expressocaioa.com.br e conheça nossos outros destinos. Expresso Caioa, prazer em viajar.
Ah, não! Agora você pode ter água saudável a toda hora. O sistema de tratamento Aqualive é adaptável a todos os bebedouros do mercado. Seu eficiente sistema tripla ação de filtragem garante água purificada e segura para toda a sua família. Fácil de abastecer, filtra até 40 litros de água por dia e oferece água confiável a todo momento. Adquirir um Aqualive é garantir comodidade, economia e segurança. Aqualive, um produto Aqua Enterprise. Adquira já o seu com um dos nossos distribuidores ou acesse www.aquaenterprise.com.br. Estamos de volta com o programa Repórter Saúde, conversando com o médico especialista em nutrologia, Dr. Jorge Cotsifas. Dr. Jorge, a mídia fala muito que o sol é ruim. Isso é verdade? Fernando, tudo é uma questão de bom senso, né? Primeiramente, a vida seria impossível sem o sol, né? Tanto em relação às plantações, como em relação aos animais, como em relação ao ser humano. O sol é também, em excesso, causador de inúmeros problemas de saúde. Nós temos aí tumores de extrema gravidade, né, originados por excesso de sol. Temos um tumor, por sorte, o menos agressivo deles, o basocelular, por exemplo, tumor de pele, câncer de pele, né, que é um câncer que às vezes demora 20, 30, 40, 50 anos para que possamos notá-lo, para que ele possa aparecer. Por sorte, pouquíssimo agressivo. Agora, o sol é indispensável para a vida. Uma das situações mais importantes, através do sol, né, a pele desencadeia um mecanismo fisiológico através do qual nosso organismo produz uma das mais importantes vitaminas, a vitamina D, vitamina lipossolúvel, ou seja, a vitamina que acumula-se no organismo e que tem uma ação nos tumores impressionante, na prevenção e no tratamento de uma série de tumores, uma série de cânceres. Ela tem uma ação importantíssima nos ossos, ela tem uma ação importantíssima no crescimento infantil, ou seja, no sistema imunológico como um todo, tá? Então, eu diria que o sol, sempre respeitando os horários adequados, né? Evitando aquele sol mais forte entre as 10 e as 3 da tarde, mas ele é importantíssimo para a vida. Falando um pouquinho de suplementos, nós observamos também que a partir da terceira idade, ou até mesmo um pouquinho antes, as pessoas, como se alimentam mal, não têm muito tempo para isso, para uma boa refeição, para poder aproveitar um pouco a vida, utilizam-se de suplementos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do magnésio. O magnésio é um mineral de tão grande importância que na Alemanha, Universidade Bonn na Alemanha, nós temos doutorado em magnésio. Então você pode fazer um doutorado, doutor em magnésio, para ter uma importância. Ele tem a impressionante quantidade de 450 funções documentadas no nosso organismo. Nós podemos dizer que não é possível a vida sem uma quantidade adequada de magnésio. Ele está presente no cérebro, às unhas dos pés, do cabelo ao coração, né? Da massa muscular aonde você imaginar. São 450 funções documentadas cientificamente. E interessante, Fernando, que o solo brasileiro é um solo pobre em magnésio. Por isso a preocupação que alguns produtores têm em alcalinizar o solo, usar calcário, etc., para poder produzir alimento de melhor qualidade, né? É um dos nutrientes facilmente dosado. Qualquer laboratório de Maringá ou do país pode fazer a dosagem do magnésio. Níveis baixos você repõe dentro, sempre respeitando, né, as doses reconhecidamente saudáveis, ótimas para aquele organismo, mas é muito simples. Dosa-se, está abaixo do nível, repõe-se o magnésio. Tem um valor mínimo, médio, diário para a pessoa poder, porque hoje também está disponível nas farmácias, né, pelas esquinas aí. Precisa de prescrição médica, aquela pessoa que eu vou tomar esse suplemento, ela pode fazer isso? Ela não deve fazer isso, né? Eu sempre orientação de um médico, sempre com orientação do nutricionista, que vai avaliar laboratorialmente aquele organismo precisa daquele antioxidante. Havendo necessidade, a gente repõe 50 miligramas, e tem várias formas de magnésio, quelato, citrato, aspartato e por aí segue, né? Então, de acordo com o paciente, de acordo com a idade, o grau de atividade física dessa pessoa, o grau de atividade intelectual dessa pessoa, o grau de estresse dessa pessoa, aí nós fazemos a reposição.
Ou seja, mais uma vez a importância de uma avaliação médica. Exatamente, avaliação médica ou do nutricionista, né? Não aleatoriamente chegar na farmácia, chegar aí como fazem, e adquirindo e tomando assim sem qualquer cuidado, não. Falando em suplemento popular, muito se fala do cálcio também. Qual que é a sua opinião? Propagandas maciças também nas televisões, tome cálcio. Exatamente, a mesma questão do magnésio. O cálcio é de extrema importância, né? Nós sempre que fala assim cálcio, nós lembramos, a população leigo lembra de ossos. Mas, por exemplo, cada batimento cardíaco é porque naquele momento moléculas de cálcio ingressaram nas células cardíacas, na célula do miocárdio, e aí vem a contração. Olha, para termos uma ideia da importância do cálcio. Mas, como comentamos há pouco, você não pode usar aleatoriamente, porque a sobrecarga de cálcio vai lesionar os rins. Os rins filtram, eu falei já 2 vezes hoje, em média 170 litros de plasma por dia. 2 milhões de filtros. E o excesso, a sobrecarga de cálcio vai lesionar os glomérulos renais, esses filtros maravilhosos que nós temos. Então eu uso cálcio dentro, você pode ser um paciente, dependendo da idade, você pode fazer uma densitometria óssea para ver como é que estão os ossos dele. Se é um jovem atleta ou uma criança, você pode usar em sangue para ver como é que está o nível dele. Hoje nós podemos usar o cálcio iônico, por exemplo, ou ionizável, que é aquele cálcio que está já pronto para atuar naquele organismo. Então, se ele está no nível adequado, não tem necessidade de repor, né? Mas o que eu tenho visto primeiro, essa intolerância à lactose, desculpe, muito comum, dificulta a absorção do cálcio, obviamente, não digere o leite. Os vegetais verdes, especialmente os verdes mais escuros, são ricos em cálcio, mas teríamos que ingerir uma quantidade impressionante aí de vegetais por dia, que ninguém faz, isso é quase que impossível, né? Então, temos que ver com todo carinho a questão cálcio. Não podemos sobrecarregar o organismo para evitar a agressão que ele faria, mas também temos que estar alerta para que não ocorra o déficit dele. Dosar e repor se necessário. Dr. Jorge, o que é o radical livre e a importância do antioxidante e quais os antioxidantes mais comuns que a gente pode ter acesso? Radical livre, Fernando, simplificando, é uma molécula instável, é como, eu digo que é como uma lâmina circulando em nosso organismo, apta, onde ela toca, ela destrói. E a produção de radicais livres é tão impressionante que não existe mecanismo ainda para dosar a quantidade dele. Você pode indiretamente, através de alguns exames, ter uma ideia da produção de radicais livres, através do exame físico, até através do exame físico, né? Porque ele acelera o processo de envelhecimento. Envelhecimento do ponto de vista que nos interessa, coração, artérias, cérebro, fígado, etc. Então, repito, é como uma lâmina girando e onde ela toca, ela corta, ela machuca, ela envelhece, ela destrói. E os antioxidantes têm a capacidade de unir-se a esse radical livre e evitar esse processo de oxidação, que eu diria que, simplificando, a oxidação seria como se fosse enferrujando o nosso organismo. O antioxidante evita essa oxidação, essa ferrugem, que é a causa, talvez, principal da imensa maioria das patologias, das doenças que nós enfrentamos hoje em dia. O radical livre é como se fosse a queima do combustível, não tem como parar. Você está respirando, você está produzindo radical livre. Cada inspiração, inspirei, e lembrando que o oxigênio é indispensável para a vida, mas também é um grande produtor de radical livre, como você acaba de comentar. E temos que lembrar que o cérebro nosso, que pesa no homem 1,4 kg, em média, consome 30% do nosso oxigênio, para que tenhamos uma ideia da produção de radicais livres no cérebro. Não podemos dosá-lo, repito, mas a produção é intensa. Com o antioxidante eu consigo bloquear em parte essa ação agressiva, essa ação deletéria do radical livre. E qual seria o antioxidante mais comum que a população pode ter acesso? Olha, sempre, voltando à questão inicial, né, temos que ter uma série de cuidados em relação à prescrição de radicais livres, de antioxidantes. Os mais comuns, né, que você vê em qualquer farmácia, a vitamina C continua sendo importantíssima, a vitamina E continua sendo importantíssima, o selênio. O selênio é uma das substâncias, um dos minerais com maior ação na prevenção dos cânceres. Então há inúmeros estudos mostrando isso aí, inclusive publicado agora há 2 semanas atrás na Inglaterra. O selênio, e enfrentamos no Brasil uma situação complicada, porque o solo nosso também é muito pobre de selênio. Tanto é que a única região do Brasil cujo solo tem um bom nível de selênio é a região do Pará, do estado do Pará.
que produz grande parte da castanha do Pará, que é consumida no país e exportada. Então, por isso nós recomendamos muito aos pacientes a ingesta, se possível, diária de algumas castanhas do Pará, para repor o selênio e, consequentemente, estar muito mais protegido contra os tumores. Então, a vitamina C, vitamina E, o selênio, o zinco é fundamental para a vida, né? A coenzima Q10, cada célula nossa, Fernanda, tem um motor. Esse motor chama-se mitocôndria. E, de acordo com o nível de atividade dessa célula, aumenta-se o número dessa mitocôndria, desse motor. Ou seja, tem células em nosso organismo que chegam a ter a espantosa cifra de 2.000 mitocôndrias. É como se ela tivesse 2.000 motores. E o combustível desse motor celular, ou intracelular, é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ou ubiquina, ela tem simplesmente 800 funções em nosso organismo. Então, vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, zinco, selênio, magnésio, cálcio, são os mais conhecidos, os mais importantes, eu diria. Então, para a gente concluir, doutor Jorge, o início de uma boa velhice com qualidade de vida passa, então, pela suplementação, lógico, uma boa qualidade de vida, mas esse mundo corrido, a má alimentação, o senhor é a favor, então, dos suplementos para poder dar esse equilíbrio para o corpo humano trabalhar bem? Indiscutivelmente, Fernando. Eu diria que deveríamos começar antes da gestação. Ou seja, a senhora que está prestes a iniciar a gestação já deveria repor uma série de antioxidantes, sempre com orientação do seu médico, obviamente. Por exemplo, é muito importante o cobre para a gestante, é muito importante o zinco para a gestante. Fundamental para a gestante, por exemplo, os lactobacilos. Devemos lembrar que a criança, o recém-nascido, ele não tem lactobacilo, não tem flora intestinal. Por que ele só a partir do 2º ano de vida é que ele mantém uma flora, ou tem uma flora já dentro do que seria ideal para ele. Ou seja, quando a mãe mantém uma boa flora intestinal, levando-se em conta que ela vai passar essa flora para o bebê no canal do parto, esse bebê vai ter muito mais saúde. Então começa já antes da gestação. Os dois extremos são imunossuprimidos, né? Tem baixa imunidade. O recém-nascido, por causa da flora intestinal que ele não tem. E o idoso, que ele vai perdendo essa flora intestinal. Então, primeiro os lactobacilos, fundamental. Uma flora intestinal saudável. E a reprodução dos antioxidantes, sempre dosando, sempre dentro de uma ótica científica, é indispensável. Qual a frase, qual a mensagem que o senhor daria para que a pessoa que está nos assistindo pudesse ter uma conscientização que a velhice vai chegar, que o tempo passa muito rápido, e qual que seria o primeiro passo para ele poder encaminhar a favor dessa boa qualidade de vida? Primeiro, devemos lembrar, não podemos esquecer que a ciência avança a passos gigantescos. Hoje nós trabalhamos com uma expectativa, uma perspectiva de vida para quem está na faixa etária dos 20 aos 40 anos, facilmente sobrepassar os 100 anos de vida. Então, como essa vida vai ser muito mais longa, quanto mais cedo e com mais inteligência, com mais bom senso nós conseguirmos manter um estilo de vida saudável, muito melhor será essa época. Conversamos no programa de hoje com o Dr. Jorge Cotsifas, médico especialista em nutrologia, e dicas preciosas e valiosas a respeito de você ter uma velhice saudável. E você percebeu nesse programa que isso é perfeitamente possível. Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo encontro.